Olá, muito boa tarde. Hoje, conversando sobre extensão, tenho a honra de contar com a presença do professor Flavi Lisboa. O professor Flavi é pró-reitor de extensão da UFSM, professor do programa de pós-graduação em comunicação, do programa de pós-graduação profissional em patrimônio cultural e do Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria, doutor em Ciências da Comunicação, consultor ad hoc do PREST-MEC, avaliador do INEP-MEC, tem experiência no desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão na área de comunicação e estudos culturais, e atualmente é coordenador do ForProEx Regional Sul no biênio de 2019 e 2020. Então, quero agradecer imensamente o aceite do seu convite, do nosso convite, professor. É uma honra estar aqui conosco para falarmos um pouquinho sobre os indicadores da avaliação universitária. Passo, então, a palavra. Bom, boa tarde, então, a todos e a todas. Um agradecimento especial à colega Francisca e à Ana, da Pró-Reitoria de Extensão da UFPEL, que me fizeram esse convite. Eu fiquei muito feliz, pois é um tema que nós temos nos dedicado bastante no âmbito do ForProEx Sul. Eu vou dar início, então, à fala. E aí, Ana, tu me avisas quando o tempo já... Assim, ó, deu, para ti deu desse assunto também, porque eu gosto bastante de falar sobre os indicadores de extensão. E vejo que nos acompanha aqui na sala vários colegas de outras universidades e institutos que também têm trabalhado conosco no âmbito da Regional Sul sobre os indicadores de extensão. Bom, para começar o nosso bate-papo, então, falar de indicadores de avaliação da extensão universitária é algo bastante importante para nós consolidarmos o espaço que a extensão tem no âmbito das nossas instituições. Acho que nós já vencemos algumas etapas, como, por exemplo, o que é extensão, de definir a extensão universitária. Durante esse período de pandemia que nós estamos vivenciando, ficou bastante evidente por parte dos gestores das nossas instituições a importância que a extensão tem, porque ela alcança a comunidade, ela alcança a sociedade, ela faz a ponte entre as nossas instituições e a sociedade. Então, para que a gente consiga avançar ainda mais com relação à extensão universitária, é fundamental que nós consigamos mensurar o impacto que a extensão universitária gera no seu entorno, né? No entorno das nossas instituições, através das ações de extensão que são realizadas. Então, eu começo perguntando assim, para nós refletirmos o que são os indicadores de extensão universitária e para que eles servem, qual a finalidade, qual a utilidade que eles podem de fato ter. Primeiro, acho que é importante nós entendermos que os indicadores, eles são uma ferramenta de gestão. Como uma ferramenta de gestão, eles nos permitem analisar os resultados alcançados e ver se são compatíveis com a meta, com as metas que foram definidas, se o emprego dos recursos financeiros, temporais e de pessoal foram eficientes e eficazes, além de nos permitir verificar quais falhas ocorreram ao longo dos processos. Basicamente, nós podemos dizer que os indicadores, eles são métricas utilizadas para avaliar se as ações realizadas e se as decisões tomadas estão, de fato, contribuindo para o resultado. Nesse caso, acho que vale a pena a gente pensar não especificamente nos resultados que a extensão gera, mas nos resultados que as nossas instituições geram nos lugares onde elas atuam. Né? Além disso, ele nos permite, então, essa mensuração
em torno do alcance das metas traçadas ainda lá no planejamento. Por que vale a pena trabalhar com os indicadores de extensão universitária? Primeiro aspecto que eu considero, nós temos uma necessidade urgente de uma base de referência comum para podermos nos avaliar uns com os outros e assim avançarmos com os acertos e as falhas que foram identificados ao longo desses processos. É nós podermos aprender a UFSM, com a UFPEL, com a URGS, com a Unipampa, mas também com a FG, entre todas as instituições públicas de ensino superior, se nós conseguirmos ter essa base de referência comum, nós conseguimos nos avaliar uns com os outros, e assim conseguiremos avançar. Não é com a finalidade do estabelecimento de um ranqueamento entre qual instituição cumpre mais ou melhor os seus indicadores de extensão. Pelo contrário, nós já fazemos isso de uma maneira um pouco empírica, quando nós temos as nossas reuniões, os nossos encontros, tanto do ForProEx Nacional quanto do ForProEx Sul, nós dialogamos e trocamos bastante informações que auxiliam a qualificar os processos de extensão que nós temos dentro das nossas instituições. Mas esses indicadores, eles contribuiriam para nós avançarmos, dar mais visibilidade ao impacto que as ações de extensão são capazes de gerar. Acho que aqui o que eu quero deixar claro é que nós não temos que convencer a nós mesmos de que a extensão universitária é importante, de que termos indicadores de extensão universitária é importante. O que eu quero dizer é que nós temos que conseguir mensurar o trabalho que é feito na extensão de uma maneira que seja entendível, acessível, palatável para os nossos gestores no âmbito interno, mas também para a comunidade acadêmica, para a comunidade externa e também junto ao Ministério da Educação para pleitear mais recursos para a extensão universitária. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Até alguns anos atrás, nós tínhamos um edital de fomento à extensão em âmbito nacional, o PROEST. E o PROEST, ele acabou de uma hora para outra. E nós não conseguimos, ou os gestores daquela época, não conseguiram fazer um esforço de reverter aquela decisão pela não continuidade do PROEST, que era uma grande fonte de recursos que ajudava a qualificar e viabilizar muitas das ações de extensão nas nossas universidades. Então, imagino que tendo indicadores que mostrem o impacto que o investimento em extensão gera para a sociedade, fique muito mais fácil de convencer na hora de um rateio de uma matriz orçamentária. Também, ter indicadores de extensão, e esse é um exercício bastante importante de ser feito, nos permite buscar um alinhamento maior com alguns documentos que balizam a gestão dentro das universidades. Vou dar o exemplo de dois deles. Os planejamentos de desenvolvimento institucional, chamados PDIs, e os planos de gestão. O nosso trabalho da extensão, ele não pode estar dissociado desses dois documentos que são grandes diretrizes de como as nossas instituições pretendem caminhar e que resultados elas buscam alcançar. Então, cabe a nós pensarmos como que a extensão universitária contribui no alcance dessas metas, desses objetivos estratégicos, desses desafios que estão anteados aí no PDI e nos planos de gestão. Além disso, eu ainda acrescento, no âmbito da pós-graduação, que muitas vezes, ou pelo menos há pouco tempo atrás, não se visualizava dentro da pós-graduação a força da extensão universitária, isso mudou. Os nossos programas de pós-graduação, eles são avaliados também pela
capacidade de inserção social que eles possuem. Obviamente, cada área vai definir como que se avalia essa inserção social, mas a inserção social precisa ser considerada. Jamais um programa vai alcançar um alto grau de qualificação, por exemplo, 5, 6 ou 7 pela CAPES, se ele não for capaz de ter ações de inserção social contundentes, porque é isso que ajuda a qualificar um programa. Então, desde que isso passou a ser avaliado pela CAPES, passa a ser um elemento importante para os gestores dos PPGs, a inserção social e, por consequência, a extensão universitária. Que, como eu disse, é o braço da nossa universidade que alcança a sociedade, que dialoga. Está lá nas nossas diretrizes. A interação dialógica é uma premissa básica da extensão. E quem faz isso dentro das universidades, dentro dos institutos federais, é a extensão universitária. E também está lá, nas nossas diretrizes, além do impacto na formação discente, impacto e transformação social. E o grande desafio é sempre esse: como que nós conseguimos mensurar esses resultados? Ainda, além desse modo estratégico com que a extensão deve ser tratada no âmbito dos programas de pós-graduação, ela também tem uma influência direta na graduação, pois é a partir da inserção da extensão de modo qualificado é que nós contribuímos na formação contextualizada dos nossos e das nossas estudantes. É condição fundamental da extensão. Qual é o ponto de partida que a gente tem para toda essa discussão? Já que é evidente a importância de termos indicadores que ajudem a mensurar os resultados da extensão universitária. Existe um acúmulo de discussões e de trabalho no âmbito do Fórum Nacional dos Pró-Reitores e Pró-Reitoras de Extensão sobre os indicadores brasileiros da extensão universitária. Isso desde a criação do próprio fórum, ainda em 1987, mas é em 1999 que nós temos a criação de um grupo de trabalho chamado de avaliação da extensão. Esse grupo, ele gera um documento que preconiza aí 5 dimensões da extensão universitária e propõe 52 indicadores para avaliar a extensão universitária. É claro, esse esforço é memorável desse grupo de trabalho que conseguiu elaborar esses indicadores. Mas acontece que, na prática, no nosso cotidiano, isso ficou um pouco distante de se tornar uma realidade. Em razão disso, entre os anos de 2015 e 2017, um novo grupo de trabalho foi montado no ForProEx para pautar os indicadores de avaliação da extensão. E esse grupo, ele vem e nos propõe a manutenção das 5 dimensões, mas reduz esses 52 indicadores para 15, que logo em seguida eu vou comentar. E o que nós fizemos no âmbito do ForProEx Sul? Desde das nossas reuniões, que acontecem 2 vezes por ano, via de regra, e na reunião de julho e de novembro de 2019, nós já começamos a trabalhar com esses indicadores de extensão, e na nossa reunião de maio deste ano, esse resultado do trabalho foi apresentado aos pró-reitores e pró-reitoras de extensão da região sul. Em seguida, eu contextualizo qual é o status desse trabalho hoje. Então, essas 5 dimensões, quais são elas? Não está em ordem, tá bem? Não tem ordem de importância, mas elas tratam da política de gestão, da infraestrutura, da política acadêmica, da relação universidade-sociedade e da produção acadêmica. Os 52 indicadores foram distribuídos nessas 5 dimensões que eu acabo de mencionar.
Quais foram as principais dificuldades enfrentadas? O grande número de indicadores para implementar, diante das outras demandas que nós temos no âmbito administrativo das pró-reitorias de extensão, e também a dificuldade de se estabelecer um método comum de construção de cada indicador e a possibilidade de auditagem, de se realizar uma auditoria sobre esses indicadores que são construídos e apresentados. Reforço. Por que é importante? Qual é a necessidade? Mensuração dos resultados da extensão. Acompanhar a evolução histórica dos nossos indicadores. Poder comparar os desempenhos e subsidiar a tomada de decisão. Então, em 2007, o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão, ele trouxe para 15 os indicadores a serem tratados. Eu vou apenas comentar rapidamente cada um deles. Na dimensão política de gestão, se considerou como um dos indicadores a estrutura organizacional de suporte à extensão universitária que a instituição dispõe, quais são os órgãos que definem as políticas de extensão e a sua implementação. Outro indicador, a valorização da prática extensionista como critério de promoção na carreira dos docentes, dos técnico-administrativos em educação. Outro indicador de gestão, a garantia da institucionalização da extensão, ter procedimentos formais, sistematizados, para avaliação, para aprovação das ações de extensão. E o quarto indicador, que permaneceu, eram 13 originalmente, ficaram 4. O quarto é o recurso do orçamento anual público voltado para a extensão. Quanto por cento do recurso é investido em extensão universitária? Vamos adiante. Na dimensão de infraestrutura, eram 8 indicadores e permaneceram 2. O primeiro deles, a estrutura de pessoal que nós temos para a gestão da extensão no âmbito das nossas instituições. Basicamente, ele trazia um quantitativo de técnicos administrativos em educação na unidade, né? Na pró-reitoria de extensão, nesse caso, que trabalham na gestão da extensão. O outro indicador da infraestrutura é ter sistemas informatizados de apoio à extensão. Ou seja, sistemas de informação, né? Cada universidade praticamente opera com um sistema diferente para fins de registro, avaliação e aprovação das ações de extensão. Quer dizer, nem isso nós temos em comum nas nossas universidades, o que dificulta um pouco mais ter essa base comum para fazer a avaliação dos indicadores. Na dimensão política acadêmica, eram originalmente 9 indicadores, eles passaram a ser 3. Primeiro deles, diz respeito à regulamentação de critérios para a inclusão da extensão dos currículos, que é o que nós chamamos hoje da curricularização da extensão, ou a inserção social da extensão, ou melhor, a inserção da extensão nos currículos da graduação. Outro indicador, qual a proporção de estudantes de graduação envolvidos em extensão nas nossas universidades? E o outro indicador, qual a participação de docentes na extensão? Na dimensão relação universidade-sociedade, eram originalmente 3 indicadores, ficaram 4. Um deles, que avalia as parcerias institucionais, os convênios, contratos, acordos de cooperação e assim por diante. Outro, qual o público alcançado pelos programas e projetos de extensão? Outro, qual o público alcançado por cursos e eventos de extensão? E o último deles, quantas ações de extensão são dirigidas às escolas públicas? Dimensão, produção acadêmica, dos 9 indicadores permaneceram 2. O deles, quantas ações são desenvolvidas com relação ao total de alunos que existe na instituição?
E o outro deles, qual o número de publicação de artigos em periódicos com base nos resultados da extensão. Basicamente, foram esses os 15 indicadores que permaneceram no ano ForProEx nacional. O que nós fizemos no âmbito da Regional Sul? A gente disse, bom, mesmo assim, mesmo de 52 para 15, ainda carece de um cuidado maior desses indicadores para que nós possamos trabalhar. Então, em julho de 2019, na reunião do ForProEx Sul, que aconteceu na UFSC, nós, diante dessa dificuldade de implementar os indicadores, mesmo sendo 15, nós sentimos a necessidade de hierarquizar quais eram os 10 mais importantes para cada instituição. E estabelecemos uma ordem. Desculpe. E com base nessa ordem, nós comento com vocês como ela ficou e o que nós fizemos depois. Ficou em primeira, todas as instituições da Regional Sul participaram e definiram. O primeiro indicador diz respeito à relação da política acadêmica, né? Qual é a proporção de estudantes de graduação envolvidos em extensão. Depois, ficou da política de gestão, qual o percentual de recursos do orçamento anual público que é voltado para a extensão. Depois, a relação universidade-sociedade, qual o público alcançado por programas e projetos de extensão. Depois, a participação dos docentes na extensão. Depois, um de infraestrutura, qual a estrutura de pessoal para a gestão da extensão. Na sequência, qual o público alcançado por cursos e eventos. Depois, a valorização da prática extensionista como critério de promoção na carreira. Depois, a garantia da institucionalização da extensão, seguido do indicador das parcerias institucionais e, por fim, em 10º lugar, ficou a regulamentação de critérios para a inclusão da extensão nos currículos. O que nós sentimos necessidade? Fazer um novo recorte. E aí nós fomos definir quais eram os 5 indicadores mais importantes para trabalhar, buscando uma descrição adequada, um objetivo, ou seja, qual o propósito daquele indicador e qual a fórmula que nós deveríamos adotar para que esses indicadores pudessem ser auditados. E nós selecionamos daí um indicador para cada dimensão. Na dimensão da política de gestão, nós mantemos o indicador. Ou seja, vejam bem, nós valorizamos todo o histórico da trajetória do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão, mas sentimos a necessidade de fazer um burilamento desses indicadores para que eles se tornem operacionalizáveis no nosso dia a dia e, por fim, estratégicos quando a gente vai para a discussão, por exemplo, de uma matriz orçamentária. E também para dar visibilidade à comunidade. Nós mantemos, com relação à política de gestão, os recursos do orçamento anual público voltado para a extensão. Basicamente, a fórmula era orçamento anual executado exclusivamente para a extensão, dividido pelo orçamento total da instituição. Isso geraria um percentual. E nós começamos a nos questionar. E os recursos extra-orçamentários fazem parte? Porque não raras vezes as nossas instituições conseguem recursos extra-orçamentários que chegam na forma de TEDs, de emendas parlamentares, enfim, nas nossas instituições. Isso entra no cômputo ou não entra no cômputo? Consideramos custeio e permanente, e aí nós entendemos em algum momento ali no ForProEx Sul que seria interessante nós trabalharmos esse indicador, mas do ponto de vista das bolsas de extensão que são disponibilizadas na rubrica custeio, então. Por que na forma de bolsas de extensão? Porque se a extensão ela existe dentro das universidades para gerar impacto na formação dos nossos estudantes, investir para que esses estudantes realizem extensão é fundamental. O outro indicador que nós mantemos, estrutura de pessoal para a gestão da extensão. Basicamente, essa fórmula era o número anual de ações de extensão aprovadas, dividida pelo número de servidores técnico-administrativos de extensão que trabalhavam na gestão da extensão. O que a gente sentiu necessidade?
que muitos dos cargos temporários que nós temos nas pró-reitorias de extensão também são ocupados por docentes. Então, nós teríamos que considerar também os docentes, ou seja, servidores, numa categoria mais ampla. Tanto os técnico-administrativos, acho que os colegas do Paraná chamam de agentes administrativos, né, nas estaduais, e os docentes que atuam na gestão. Com relação ao outro indicador, a proporção de estudantes de graduação envolvidos em extensão. Basicamente, a descrição original dizia o número de estudantes de graduação em regime presencial envolvidos em ações de extensão dividido pelo número total de estudantes em regime presencial da IES. Sentimos aí necessidade de incluir os estudantes de ensino médio, porque nós temos os institutos federais que têm ensino médio, dentro das nossas universidades nós temos os colégios de aplicação que têm ensino médio, os estudantes do EAD, eles também fazem parte da nossa instituição, e desde as diretrizes de extensão, as nacionais, né, a extensão, ela inclui também os estudantes do EAD. E esse é um indicador que pode acabar perdendo sentido. Logo em seguida, quando nós tivermos a obrigatoriedade de 10% da carga horária de extensão nos currículos de graduação, todos os estudantes da nossa instituição irão fazer extensão. Então, é um indicador que precisa ser revisto. Ainda, com relação à relação universidade-sociedade, o público alcançado por programas e projetos, qual é o número, a fórmula original, né? O número de pessoas atendidas por programas e projetos naquele ano, dividido pelo número total de programas daquele ano. Bom, qual é o parâmetro que nós temos para definir o número de pessoas atendidas? Direta, indiretamente, esse dado nós colocamos no sistema, no caso do FSM, para registro, e depois esse dado ele é validado novamente? Não é? Como que nós vamos ter esse dado de uma maneira mais confiável? Por fim, o indicador das ações de extensão desenvolvidas em relação ao total de alunos na instituição. E aí, a necessidade de incluir os cursos EAD também, né? Na reunião do Fórum ProEx Sul de maio deste ano, esses resultados foram apresentados para os pró-reitores, e foram encaminhados, e aguardamos daí o retorno até dia 8 de julho para que a gente possa avançar e chegar numa fórmula que esteja mais adequada para todos nós. E no âmbito do Sul já é um grande desafio, porque nós temos 28 instituições que participam do For ProEx Sul, e ter uma base comum entre nós é fundamental. Bom, vou para as considerações aqui, ó. Todos os indicadores são importantes e têm um sentido particular, mas é o caso de nós priorizarmos, mas priorizarmos permite alcançarmos resultados conjuntos. Alguns dos indicadores, eles servem para averiguar o status atual e servem apenas para dizer sobre a existência de uma regulação, um procedimento interno, mas não são capazes de medir a eficiência ou eficácia da extensão em si. Temos a necessidade de considerar também a dimensão qualitativa da extensão. Precisamos incluir indicadores que reflitam os impactos do acesso à arte e à cultura, dos direitos humanos e cultura de paz, da repercussão da extensão na mídia, quanto de mídia se gera também a partir das ações de extensão que são feitas, dando visibilidade às nossas instituições. É fundamental melhorarmos os sistemas de avaliação, tanto parcial quanto final, para poder computar os resultados individuais das ações de extensão. Um exemplo são o público alcançado, quais as publicações foram efetivadas, quais publicações foram submetidas. É necessário otimizar o sistema informatizado de apoio para a tabulação desses resultados, né? Será que deveríamos focar os esforços na adição, relação, universidade nesse momento? Como que a gente avalia a integração, a indissociabilidade nessas pesquisas de extensão? É importante pensar no âmbito de cada instituição indicadores que possam estar articulados com os PDIs e os planos de gestão, como eu falei no início.
Além disso, como que a gente consegue otimizar também a elaboração dos indicadores de extensão, pensando nos objetivos do milênio? Esses da Agenda 2030, que a ONU nos colocou. Para finalizar, nós já vivemos 3 fases, dá para se dizer, da extensão universitária, porque ela nasce com uma pegada bastante assistencial, depois ela se torna mais interventiva, e hoje a gente pode dizer que ela é dialógica, porque ela é transformadora, né? Mas como que nós conseguimos fazer, então, para que a extensão possa ter resultados alinhados à gestão? Como que a gente faz para considerar os aspectos quanti-qualitativos na hora de mensurar os resultados? E, por fim, é fundamental uma avaliação permanente pela universidade e pela comunidade. Quer dizer, a autoavaliação ela é importante, que é isso que nós fazemos. Nós falamos de dentro da universidade. Mas é fundamental, quando a gente fala em indicadores de extensão, envolver a comunidade para que esses resultados também reflitam os seus anseios com relação à instituição e ajudem a chancelar os resultados que foram produzidos dentro de cada comunidade, dentro de cada segmento. Bom, basicamente é isso, uma fala breve, é um assunto bastante vasto, né? E que nos possibilita aí pensar de diferentes formas. Mas acho que é importante dizer isso, os pró-reitores e pró-reitoras da região sul estão se dedicando há pelo menos 2 anos a pensar em indicadores de avaliação da extensão universitária que sejam coerentes com o momento vivido e que, de fato, possam fazer com que nós avancemos na extensão das nossas instituições. Basicamente é isso. Obrigado. Obrigada, professor. Uma fala extremamente esclarecedora e também, certamente, nos suscitou vários pontos de reflexão e pontos importantes para pensarmos, né, na nossa prática dentro da extensão na universidade. Vou lhe pedir que permaneça um pouco conosco, que nós contamos também com a presença da professora Francisca Miquelon, na nossa pró-reitora de Extensão e Cultura aqui da UFPEL, que também vai nos agraciar com um pouco da sua experiência junto ao ForProEx. Bom, Flavi, primeiro um beijo virtual a ti, que bom estar contigo aqui. Segundo, Aninha, eu vou inverter um pouco a lógica, porque nós temos mais 15 minutos com o Flavi, e da forma como ele respeitou imensamente o tempo, ele foi exatamente nas questões que nós queríamos escutar, que são importantes para que nós entabulemos também essa discussão dentro da UFPEL, mas há vários colegas, que bom que há, aqui das outras universidades, nossos colegas. Então, Flavi, eu faria o seguinte, agora passaríamos direto a uma conversa contigo, e eu já proporia aqui o início dessa conversa, e deixaremos que os nossos outros colegas pudessem falar também, afinal, todos nós estamos participando desse momento fantasticamente surpreendente, aqui usando uma cacofonia, porque ao mesmo tempo que nós estamos pensando na integralização da extensão nos nossos currículos, nós estamos antevendo que teremos que, num futuro talvez até breve, que bom que seja, ver como fazer essa avaliação e ter a avaliação desses resultados em algum sistema que consigamos comparar-nos, não em relação aos êxitos, mas em relação aos avanços mesmo, como tu bem disseste, nesse sistema que é muito próprio da extensão, que é o compartilhamento, o diálogo e a generosidade das experiências que vivemos juntos e que deixamos também de herança para os colegas que vierem depois de nós. Então, Flavia, eu pediria que tu voltasse para cá, né, e que abríssemos para uma discussão com os colegas. E aí já colocaria para ti uma questão que nos é bastante fundamental. Eu e tu, e fiquei muito feliz de ler na sinopse do teu currículo, Flavia, que tu és
professor do programa de patrimônio da UFISM. Eu não sei se tu sabes, mas eu sou do programa de memória e patrimônio aqui da UFPEL. A maioria de nós é pesquisador também, fazemos uma extensão que tem a ver com essa dimensão também. É uma extensão comprometida com o pensamento investigativo, com a ideia da pergunta como um caminho para responder questões também sociais. Então, compartilhamos também dessa experiência, e aí tu deves ter a mesma experiência que eu, em alguns momentos, quando a pesquisa usa os indicadores muito fortemente para os ranqueamentos, né? Isso está presente na nossa vida, e às vezes nós pensamos, pô, estamos caminhando para isso, não queríamos, porque a grande riqueza da extensão é, primeiro, não há uma metodologia específica, não há um tema específico, não há uma realidade específica. Essa abertura é o que nos faz sonhar com futuros melhores, né? E aí os indicadores sempre são necessários e, ao mesmo tempo, nos causam essa preocupação. No entanto, eles são necessários. Nós não conseguimos fugir dessa necessidade. Flavi, queria te escutar sobre muito mais a tua visão como um pesquisador das humanidades para os indicadores dessa prática que eu não tenho medo de dizer, tão generosa que é a extensão. Não queríamos ficar competitivos, essa é a grande questão. Podemos te escutar? Então, primeiro dizer assim, aqui publicamente que a Francisca mora no meu coração. Adoro a Francisca, adoro, né? E é muito bom estar junto contigo aí. Aqui e aí, né? Mas, enfim, as tecnologias servem, ajudam para mediar, né? Essas aproximações. E talvez seja também essa tônica que nós tenhamos que trabalhar esse ano com relação às ações de extensão, que vão ter que, a parte da interação dialógica, ela vai ter que se valer das tecnologias para acontecer, para poder garantir as condições de saúde, tanto da nossa comunidade acadêmica que faz extensão, quanto das comunidades que participam das ações que nós promovemos, né? De fato, Francisca, a gente não tem como fugir, eu acho, da questão dos indicadores. Eu acho que durante muito tempo eles foram relegados pela extensão, porque é muito difícil conseguir mensurar num número, que o indicador é uma métrica, então ele vai ser um número, os resultados que nós conseguimos alcançar. Uma ação de extensão que começa esse ano, ao final do ano, dificilmente ela vai conseguir colocar num número qual é o impacto e transformação social que ela gerou. Isso é muito difícil para todos nós. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vê que a distribuição dos recursos, ela passa por esses números, ela passa por uma linguagem de gestão que valoriza essas métricas, nós precisamos nos adaptar, até para poder fortalecer a extensão universitária. Hoje, pela manhã, eu tive uma reunião com a Pró-Reitoria de Planejamento, e frente ao descontingenciamento do recurso, e que agora a gente vai ter o total para ser executado, e as condições de pandemia, que também nos amarram, de certa forma, na execução tradicional que nós íamos fazendo. Qual foi o pedido que eles fizeram? Nós queremos uma readequação dos projetos estratégicos da Pró-Reitoria de Extensão, porque os recursos aqui nos chegam por projetos estratégicos, e que vocês consigam determinar qual o indicador aquele projeto estratégico cumpre do plano de gestão, da atual gestão, né? Mais do que o PD, do plano de gestão, esta gestão que é 2018-2021. Então, é um exercício bastante difícil, mas o que a gente tem conseguido aqui, as conquistas que nós temos tido junto à equipe e junto a uma consultoria que nós temos da área de administração, que trabalham com indicadores há bastante tempo, e muitas das empresas, elas realizam esses de balanços sociais, etc. e tal,
que tentam, de alguma forma, tornar, quantificar uma ação que é mais qualitativa. E eu acho que é um esforço bastante grande da nossa parte que deve ser feito para que a gente consiga, pelo menos, ter alguns indicadores. E trabalhar com um grupo como esse do ForProEx Sul possibilita esse diálogo com pessoas que pensam de maneira completamente diferente. Isso que é o mais legal, porque se os 52 indicadores eram inviáveis, quem sabe com 5 que sejam capazes de refletir as nossas realidades, nós temos um primeiro passo para apresentar dentro das nossas instituições e para a comunidade externa resultados que a extensão possa trazer. Não é fácil. Acho que os indicadores, quando transformados em métricas, eles vão perder boa parte dos seus resultados, especialmente os qualitativos. Mas nós não podemos mais... não podemos deixar isso passar. É o momento de agir para poder garantir aí os recursos da extensão e uma extensão cada vez com mais qualidade, né? Basicamente é isso que eu penso a respeito. Deixa eu ver os comentários que tem aqui da UniOeste, a Fabiana fez um comentário. Aí, ó. Obrigado. É isso aí. Nós temos trabalhado há bastante tempo, então, com esse assunto dos indicadores, e eu acho que nós precisamos, ao término dessa gestão aí, que é 2019, 2020, junto com a Simone, que estava nos acompanhando também, da UEMP do Paraná, que é a vice-coordenadora do ForProEx Sul, termos entre nós esses indicadores, pelo menos, para conseguir avançar. Tem muito ranço também, né? Acho que tem uma coisa de ranço com relação a indicadores, e a gente precisa vencer essa etapa para poder, de fato, fazer parte da mesa de decisão e fazer com que mais recursos venham para a extensão. Basicamente é isso. É uma opinião um pouco pessoal aí. E agradeço imensamente aí a oportunidade de estar junto com vocês. Queria ficar mais tempo, mas, lamentavelmente, ou era cancelar a minha participação ou participar um pouquinho. E aí eu fui egoísta e acabei escolhendo por participar um pouquinho, tá bom? Não, mas foi ótimo, Flavi, estamos felicíssimos. Se algum dos colegas ainda quiser uma última pergunta para o Flavi, que ele vai sair voando as tranças, né? As tranças que não tem. Mas eu acho que aproveitar os últimos minutinhos. Aí se eu vi que quiser habilitar o microfone, que é bem mais fácil. Eu vou fazer que nem programa da Xuxa, viu? Eu vou mandar um beijo aí para a colega. Quero mandar um beijo para a colega Marisley, que é da área da comunicação e que está acompanhando também essa live. Trabalha aí na UFPEL. Ah, ali tem um comentário dela. A Marisley tem um capítulo, e quase que inaugura a terceira parte do nosso livro, que é a história da extensão nos 50 anos da UFPEL. Participou, foi muito legal, um capítulo muito importante sobre... Achei muito legal aquela publicação que você compartilhou conosco, Francisca. E agora, já que eu sei que tu atuas no patrimônio cultural aí no FIPEL, vamos trocar figurinhas para participar das bancas também na pesquisa, hein? Com essa pegada. E vamos, Flavi, aguarde-nos. Eu acho que a Kátia gostaria de falar. Não quer se habilitar teu microfone, Kátia? Não. Kátia, não estamos te escutando. Estou testando o áudio, estão ouvindo agora? Sim. Então, primeiramente, muito obrigada pela fala. Acho que tem uma pertinência enorme, principalmente nesse momento de crise da universidade pública. A extensão, ela torna, né, visível o nosso papel social, né, nessa produção do conhecimento, e precisamos muito do apoio da comunidade em que estamos inseridas para manter a universidade pública com qualidade, né, erguida. Então, esses indicadores todos são ferramentas importantíssimas nesse momento.
E eu fiquei me questionando, né, essa questão que tu coloca. Os indicadores, eles são, em termos numéricos, muito importantes para dimensionar, né, esses vários elementos que tu colocaste, né, foram 5 que tu citou, mas, além disto, né, essa avaliação qualitativa, ela também é um tanto importante, né? Acho que é importante também a gente pensar formas metodológicas e instrumentos que possam também nos dar esse retorno da dimensão qualitativa, principalmente a questão... Tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Principalmente naquele indicador da relação com a sociedade. E um dos instrumentos que eu fiquei pensando que a gente pode até investir melhor, mas que é um documento importantíssimo para a extensão, são os relatórios das atividades de extensão de cada projeto, né? É a partir desses relatórios em que os resultados das práticas extensionistas podem ser visualizados, divulgados, e muitas vezes esses relatórios ficam com um consumo interno, não são divulgados, não são repensados, não são refletidos. Então, eu penso que é um documento que nós temos, né, dentro da gestão da extensão, e que ainda pode ser muito melhor utilizado, né? Esse retorno, essa divulgação do que fazemos, desse impacto social das ações, ele precisa ser mais refletido, né, com que grupos sociais estamos interagindo, que públicos são esses, né? Quais são as nossas instituições parceiras, as ONGs, né, escolas que estão envolvidas nessa rede das práticas extensionistas. E penso que talvez o relatório ele possa ainda ser melhor pensado num sentido também de instrumento para essa avaliação, né? Principalmente nesse quesito da relação da universidade com a sociedade. Mas muitíssimo obrigada, vou sair daqui pensando 1000 coisas. Imagina, Kátia, eu que agradeço aí o teu comentário, a tua explanação está corretíssima, é por aí mesmo. É como que a gente traz esses resultados que estão nos relatórios, que acabam não sendo partilhados de uma maneira mais ampliada, e torna eles métricas que possam ser entendidas. Aqui nós começamos um esforço grande para, além do relatório que o extensionista vai a pensar no sistema, que ele possa responder algumas questões antes. E essas questões, elas são bem estratégicas, porque é praticamente impossível, com o corpo de trabalho que as pró-reitorias de extensão têm, no caso aqui em Santa Maria são 20 pessoas, como é que tu vai ler 1.400 relatórios de extensão das ações? É um número, uma média, um número anual de ações de extensão que a gente tem, 1.400. Então, o extensionista, quando responder ali, a pensar o seu relatório, ele vai responder um pequeno questionário com dados que a gente possa trazer e melhor trabalhar. E aí sim, se for o caso, direcionar para uma leitura mais específica daquele relatório. Mesmo que tenha uma estrutura descentralizada, com comissão de extensão dentro das unidades, etc. e tal, a gente precisa trabalhar melhor com esses resultados que os relatórios apresentam. Muito obrigado, Kátia, pela tua intervenção aí, a tua contribuição. Professor, vou agradecer novamente. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Não vamos lhe segurar mais, que a gente sabe que o senhor tem compromisso. Tudo certo? Tá bem. E com certeza ficamos todos com um gostinho de quero mais. Quem sabe em uma outra oportunidade nós retomamos esse assunto que é tão profundo e tão importante mesmo para a extensão universitária. Muito obrigado, Ana. Essa é uma excelente mediadora, viu? Me senti muito à vontade, me senti em casa, e acho que por conhecer a Francisca, a tua mediação é impecável, tá? Vi que o Fernando também tá aí. Fernando, um abração para ti, saudade do amigo, viu? E é isso aí, pessoal. Nos encontramos de novo. Abração para todos vocês. Desculpe sair assim de fininho. Um beijão enorme, então. Obrigada por ter estado conosco. Beijo. Vai lá, que senão pode te atrasar. Tchau. Obrigada. Então, nós tivemos uma fala
muito interessante, que veio ao encontro de tudo que nós viemos conversando sobre extensão. Já tínhamos falado sobre a importância do FOR-PROEX, já falamos sobre a importância, né, do fomento de uma matriz orçamentária. Eu gostaria de te chamar, Francisca, para conversar um pouco conosco também e, de repente, encaminharmos também o encerramento depois da tua fala, ou se tivermos mais questionamentos, porque já estamos também chegando no teto da 1 hora de sala, não é? Então, acho que o Flavio é uma pessoa que nos une, então é muito legal, mas temos colegas do Unicentro, da UniOeste, então, colegas, sejam muito bem-vindos, uma alegria ter vocês aqui, da UEM também, não sei se todos olha só, da Tecnológica Federal do Paraná, que legal, da Unicentro, que eu já tinha citado. Bom, que bom ter todos vocês aqui. Todas as oportunidades que nós temos de estarmos juntos é fundamental. Quanto mais nós conseguirmos nos encontrar, mais importante serão os resultados e o avanço que nós teremos, porque cada um de nós traz uma experiência fantástica. Faltam, Aninha, 8 dias para nós entregarmos, né, devolvermos a nossa avaliação, e eu tenho certeza que esse é um momento, porque estamos vivendo, colegas aqui, como todos nós, né, estamos vivendo o processo de integralização da extensão, e realmente é um grande desafio, mas eu acho, gente, que o desafio maior vem no futuro, quando nós tivermos que avaliar os resultados daquilo que foi proposto. Mas eu tenho certeza que todos nós teremos boas surpresas. Se alguém quiser abrir a sua câmera, falar alguma coisa, sinta-se à vontade. Foi um momento muito bom esse, e muito reflexivo, né, Ana? Teremos bastante coisa para pensar, como sempre, como depois de cada sala, sempre muita coisa para pensar. Fiquem à vontade e sintam-se muito bem abraçados por todos nós. Foi uma alegria todos vocês estarem aqui, ter recebido vocês, e com certeza somos muito gratos ao aceite do Flavio, que de última hora viu que não tinha 1 hora conosco, mas deu certo, foi indo e deu tudo certo. Então, pessoal, um grande abraço para todos vocês, parabéns a Flavio, né? Parabéns a Ana, que conduz sempre muito bem, e parabéns a todos nós. Estamos resistindo a tudo isso, a toda essa pandemia. Abraço em todos, então. Então, tá. Alguns registros temos ali, né? A Fabiana da UniOeste colocando que concorda com a Francisca, avaliar os resultados é bem delicado, mas pode trazer muitas surpresas positivas. Então, pessoal, agradecer imensamente a participação de todos os que se fizeram presentes, todos e todas, né? Acredito que esses momentos, com certeza, né, servem como reflexão para nós. Temos muito ainda a conquistar para a extensão universitária, todos nós trabalhamos duro para isso, né? Mas esse momento de diálogo, esses momentos de reflexão e de busca pelo conhecimento e aprofundar as nossas perspectivas sobre o fazer e os saberes da extensão universitária é importantíssimo, né? Então, assim, convido a todos a participarem das nossas salas. Nós falamos sobre todas as questões que envolvem a extensão universitária, né? Dentro do projeto Tão Longe, Tão Perto, não tem apenas a sala conversando sobre extensão, tem muitas outras que, se vocês acessarem o site, podem participar também. E fiquem à vontade para fazer sugestões, indicações, se quiserem propor algum tema para a gente abordar aqui, serão muito bem-vindos, né? A questão dialógica na extensão está muito presente em nós, e é um prazer sempre conversar com vocês sobre todo e qualquer aspecto relacionado à extensão universitária. Os indicadores da extensão é um ponto importantíssimo, né? Porque, como
bem colocou a Cátia, o professor Flavie, os relatórios das atividades extensionistas podem nos dar subsídios, né, para atender esses indicadores e principalmente para que a gente possa buscar, né, oficializar uma matriz orçamentária que vá para além apenas do orçamento das nossas universidades e instituições de ensino, que a gente tenha órgãos que fomentem a extensão continuamente, não apenas em programas e editais que são lançados, né, periodicamente conforme a proposta do governo vigente, né. Então, muito obrigada a todos, encerramos por aqui hoje, fica o convite, então, para assistir e acompanhar o nosso trabalho, tanto da sala que estou mediando, quanto dos outros projetos pertencentes ao Tão Longe, Tão Perto. Ok? Uma boa tarde para todos e todas, aqui está bem chuvoso, bem friozinho, bom para se aconchegar e estudar um pouquinho mais sobre aqueles temas que nos são caros e importantes. Ok? Um abraço a todos e a todas, fiquem bem e cuidem-se. Até mais.